Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Fortaleza e torcedor do Leão, tudo bem? Espero que sim. Quero tocar nesse vídeo sobre um assunto bem complicado, né? É um pouco do momento do Fortaleza, por que tá acontecendo essa... por que a equipe não consegue jogar, né? Eu acho que isso passa muito aí por a necessidade que o projeto do Fortaleza tem de se readequar, né? A outras necessidades aí, né? Acho que a equipe pode estar saindo um pouco do caminho, né? O projeto também pode estar saindo um pouco do caminho. E acho que você, torcedor do Fortaleza, precisa entender que isto pode redundar em algo muito negativo para o Leão. E por que eu estou falando isso para você, torcedor e torcedor do Fortaleza? Porque eu acho que você pode salvar o Fortaleza. É isso. Como? Dirigindo uma crítica construtiva, uma pressão construtiva aos dirigentes do Leão, que são os responsáveis, que são as pessoas. Sim, responsáveis até pelo que está acontecendo hoje, no sentido positivo, mas são também os profissionais que podem responder por uma queda aí de qualidade neste projeto. E acho que isso é muito perigoso porque pode fazer o Fortaleza voltar a etapas anteriores, né? Etapa em que era apenas um clube nordestino ali, sem muita expressividade no contexto nacional. Isso pode voltar a acontecer. É claro que você que torce para o Fortaleza, você não consegue identificar isso, não consegue ver isso muito bem. Eu já vi isso. Eu acredito até que os dirigentes talvez não vejam isso muito bem. Só que eu vi isso em outros clubes porque o que o Fortaleza está fazendo de diferente não é novo. Tivemos clubes na América do Sul e na América Latina também, que já fizeram isso. E num certo momento, acabou não dando certo, gente. É momento em que o mosquitinho da vaidade chega para picar os dirigentes. O caso mais expressivo, na minha opinião, é do Macará de Ambato, uma equipe do Equador. Muito pequena, muito insignificante, que foi 2 vezes, né, seguidas a Libertadores de América. Impressionante. Depois da primeira temporada, em que tudo funcionou muito bem, os dirigentes começaram a errar em algumas coisas. Só que boa parte das ações ainda eram muito boas. No final dessa segunda temporada, a equipe conseguiu ali se manter muito bem, foi a Libertadores novamente, teve uma boa posição no campeonato, mas com muito sofrimento já, com muitos altos e baixos. E os dirigentes não perceberam aquilo de errado que eles fizeram. E o torcedor estava achando que estava tudo muito bem também. A terceira temporada a coisa começou a se complicar um pouquinho. Hoje a equipe está na segunda divisão, lutando para voltar para a Série A, não consegue. E hoje voltou muito a ser o que era antes das 2 conquistas que teve de a Libertadores de América. Voltou a ser uma equipe muito inexpressiva no contexto do futebol equatoriano. Isso pode acontecer. Eu já vi isso acontecendo, por que não pode acontecer com Fortaleza? Né? Então, o projeto precisa, na verdade, de uma redefinição. O que eu acho, na verdade, é que não precisa acontecer muitas coisas, não. Basta apenas os dirigentes direcionarem um olhar de verdade, verdadeiro, sincero, rigoroso, para o que está acontecendo na interna do clube hoje, pegar aquilo que não está funcionando, né? Tentar resolver isso daí, fazer uma abordagem bastante assertiva em relação a problemas, né? Tem que parar de bancar também algumas situações do tipo contratar jogador que não está rendendo, tem que parar com isso, a cota para isso já deu. Parar de buscar jogadores também que num certo momento do passado fez parte do Fortaleza, caso do Pikachu, que já está demonstrando que esse tipo de ação tem que parar, tem que acabar, né? Tem que relativizar a questão do agradecimento absurdo, excessivo a alguns jogadores. Acho que o exemplo máximo disso foi havia uma oportunidade, né, de se livrar, no bom sentido, do Tinga. Só que foram lá, né, fizeram uma proposta ali de melhor salarial, renovação de contrato e tudo mais para um jogador que aí a questão dele ficar ou sair não passa pela qualidade dele, pelo que isso significa para a Fortaleza, mas pelo peso que ele hoje representa e a necessidade que a equipe precisa de fazer uma reformulação. Porque o jogador, quando ele fica muito tempo, ele começa a achar que está tudo muito bem, mesmo quando não está. O Tinga é um cara que raramente faz uma autocrítica em relação ao futebol que ele tem praticado, por exemplo, né? Eu já falei disso no outro vídeo. Eu não quero nem insistir muito nisso, porque eu acho que o Tinga é o menos culpado de tudo isso aí. Mas houve uma oportunidade, não negociar o jogador. Essa postura de agradecimento precisa ser relativizada também hoje no PC, né? E aí tem um problema que a equipe não está jogando hoje muito bem. Muitos falam do cansaço do elenco e aí a gente olha para os jogadores que vão a campo, percebemos que raramente muda-se
Raramente um jogador muito diferente entra para jogar. É claro que aqueles que jogam sempre vão se cansar. Mas por que um Beraldo Chapo nunca entrou em campo? Né? Por que um Alex Vinícius nunca entrou em campo? Assim como foi com o David da Hora no passado. Então o Vojvoda precisa ser chamado. É um outro ponto que tem que ser resolvido hoje no PC. O técnico não pode ser esse Deus tudo. Ele é um cara muito importante para a história do Fortaleza, mas ele também pode e deve ser cobrado pelos dirigentes e pelos torcedores. Afinal de contas, como é que você tem até a autorização do técnico para contratar um Bernardo Chapo e até hoje o cara não jogou? Quando se fala que o problema dele é físico, isso depõe contra a qualidade do trabalho físico do Fortaleza, porque o cara não está uma semana no Fortaleza. Ele já foi contratado há um bom tempo, já tem 2 meses, até hoje. Né? O departamento físico do Fortaleza aí não conseguiu colocar esse jogador em forma. Então, ou é um problema da questão física aí, né, departamento físico aí do Fortaleza, ou então é um problema do jogador. Se é um problema do jogador, as pessoas têm que saber disso. Porque o jogador, nesse caso, você não está fazendo de nada, absolutamente nada para que ele fique em forma, então ele merece ser publicamente exposto. Por que não? Está recebendo um salário todo mês, muito bom, não está se esforçando, tem que ser exposto para a galera. Por que ele não joga? Porque se não for isso, o Vojvoda precisa dar uma explicação. Por que ele não usa o jogador? Né? Por que ele morre abraçado com o Sebastião da vida, né? E não coloca um Chapo para jogar? O Chapo é muito melhor do que o Sebastião, mas não tem nem comparação. E no campeonato passado, em que jogou, o Alex também mostrou ser um jogador melhor, muito melhor do que o Sebastião, né? Por que o Vojvoda não pode ser cobrado? Então esse é um outro problema que tem que ser corrigido também. Tem um outro problema sério, grave, que eu quero tratar com você aqui. Antes disso, contudo, permita-me só falar que este vídeo tem o patrocínio da OneXBet, tá? Para você que curte uma aposta esportiva, tá? Como eu já disse aqui em outros momentos, a OneXBet é uma casa de aposta diferenciada que não se envolve em problemas aí como outras, né? É uma gigante mundial bookmaker, patrocina inúmeras equipes aí no mundo afora, e que ao mesmo tempo que é tão gigante assim, é também uma empresa confiável e que trata você como um consumidor. Para você que curte, tá, uma aposta esportiva, para você que curte, repito, uma aposta esportiva, eu sugiro que use o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar na OneXBet. De quebra, coloca lá o código promocional OneXJosa, que ele vai identificar para vocês, para a casa de aposta, né, quem foi que mandou eles chegarem lá. E de quebra, vão dar uma força aqui para o meu trabalho. Beleza, gente? O OneXBet é uma casa de aposta que, para mim, ela é muito diferenciada, não fica com paradas erradas aí de suspender mercados nos acréscimos dos jogos. Então, essa aí, eu confio, se não fosse assim, não traria aqui para patrocinar o meu trabalho. Muito obrigado. Vamos lá. Tem outro problema no Fortaleza, na minha opinião, que precisa ser sanado. E para mim é um problema sério, complicado. É a coincidência do baixo rendimento de inúmeros jogadores. Vamos lá. O Caio Alexandre já não joga mais do que jogava quando ele chegou. Não tá jogando. Pode voltar a jogar, evidentemente. Acho até que de todos os casos que você está aqui, talvez seja aquele que não deixa de jogar bem. Até que joga bem algumas partidas, mas muito longe daquilo que jogava. Caio Alexandre é um deles. O que está acontecendo com o Caio? Alguns vão falar, é o problema físico, será que é isso? Será que é somente isso mesmo? Né? O Caleb é um jogador muito importante para mim, pode se tornar aí uma joia, aí, pode render muito dinheiro, inclusive, para o Fortaleza no futuro. Já está jogando menos de quando jogou, de quando chegou no Fortaleza. Está jogando bem menos, né? Por quê? Por que será? O Lucero é outro jogador importante no Fortaleza, que estava jogando muito mais do que está jogando agora também. Está com dificuldade para jogar, para correr, inclusive. Por que será? Aí tem o Galhardo, né? Tem o Iago Pikachu, que nunca mais foi o mesmo depois que voltou, né? Depois que saiu, né? Voltou, tem uma outra partida até que joga bem, mas em geral, é muito abaixo daquilo que se esperava. Por que será que o Pikachu não está jogando muito bem? Não está jogando bem, né? E aí nós chegamos... o Romarinho. O Romarinho não tem como, não tem o que fazer. O Romarinho não dá para confiar, né? É um caso, por exemplo, de precisa de uma reformulação, ele precisa sair, na minha opinião. E a gente chega também no Crispim, que em 2021 jogou demais, nunca mais foi o mesmo. O que está acontecendo? Vamos lá, algumas palavras, algumas pessoas, na verdade, estão falando que esses jogadores estão indo para balada. Eu não tenho essa informação. Eu não tenho. Mas alguns estão falando que esses jogadores estão indo para balada, estão falando que estão encontrando esses jogadores na balada, todos esses que eu citei aqui, e até alguns outros. Será que é coincidência? Porque assim, eles não estão jogando bem e dizem que estão indo para balada.
foram para a balada, para a noitada aí, na noite em que, no dia seguinte, viajariam para vir para São Paulo para fazer um jogo aqui importante, né? Aqui no Sudeste. Chegaram provavelmente muito cansados, né? Porque não é que vai para balada, vai para tomar todas, vai lá para balada para tomar todas. É claro que isso afeta também. É folga do jogador, tudo bem. Vamos só abrir um parênteses aqui para essa questão da folga do jogador? Vamos lá. Qual é a obrigação do jogador? A obrigação do jogador dentro de campo é tentar construir o resultado da equipe, né, para ativar em você, torcedor e torcedora, a felicidade, a emoção, as emoções, né? É fazer com que você se divirta, vendo a equipe jogando bem. Esses jogadores estão entregando diversão para os torcedores? Não. Por que eles têm que ir buscar a diversão deles? Por que eles não param para pensar? Se eu não estou conseguindo entregar essa diversão para o torcedor, quem disse para mim que eu estou correto em buscar diversão para mim neste momento? Não que não possa ir, mas não dá para suspender isso agora. Não é um pouco desrespeitoso em relação ao torcedor? Não é um pouco isso mesmo, falta de respeito com o torcedor? O fato de que eu não estou conseguindo jogar absolutamente nada, estou frustrando os meus torcedores nos jogos em que eu estou jogando. Só que ao mesmo tempo eu tenho o direito de vir para cá, dar risada, gritar, tomar todas. Tá correto isso mesmo? Tá certo isso? Não é um pouco imoral? É a folga do jogador, ele faz o que ele quer, né? Mais ou menos, né? Entre aspas. Mas não tá demais, não. Não, assim, pelo bem do Fortaleza, não deveriam nesse momento segurar um pouco a onda? Será que eles não podem viver sem ir pra balada? Agora, curioso, se esses caras estão indo pra balada, eu digo pra vocês, o Caleb nunca foi de balada. Tá indo agora por quê? O Caio Alexandre nunca foi de balada. Tá indo agora por quê? Aliás, quando vivia lá nos Estados Unidos, vivia à beira da depressão. Quando ele chegou aqui no Brasil, no Fortaleza, sempre deu a impressão de que seria um cara muito sério, né? Nunca foi muito de balada, nunca foi de balada. Doceiro, nunca foi de balada, enfim. Esses caras estão indo pra balada. O Pikachu, pelo que me consta no passado, não era jogador pra ir pra balada também. Corrija-me se eu estiver errado aqui em relação ao Pikachu. Só que tá indo agora. Qual é a coincidência de todos eles? Eles não estão jogando bem. Se isso é verdade, ir pra balada não tá afetando realmente o desempenho dos jogadores? E se isso é verdade, os dirigentes não precisam fazer uma abordagem? Não precisam chamar os caras. Pegar o Crispim, por exemplo. No caso do Crispim, não é nem conversar com o Crispim, é mandar embora. É mandar embora. Que desde 2021 não tá jogando absolutamente nada. Mandar embora. É um líder do mal, porque veja, porque se o Lucero nunca foi e tá indo, se o Caleb nunca foi e tá indo, se o Pikachu não ia e tá indo para a balada, se o Caio Alexandre não ia e tá indo para a balada, tem um cara que tá fazendo a cabeça desses jogadores. No mínimo um, né? No mínimo um. E um deles a gente sabe claramente que pode ser o Crispim. Porque ele é um cara que, mais do que qualquer outro, é um cara que gosta dessa parada aí, né? E já fazia isso muito antes, por exemplo, do Galhardo chegar ao clube, né? Então não é necessário fazer alguma coisa? Você é torcedor e torcedor do Fortaleza, quando você encontra um jogador desse na balada, depois que o time perdeu, tá perdendo o tempo inteiro, não tá conseguindo jogar, enfim, não tô nem falando daquela vergonha lá na Venezuela, né, em que o Romero foi bem moleque, perdeu meu respeito, né, não pela maneira como cobrou o pênalti, mas pelas ideias que circulavam dentro dele, quando ele foi cobrar o pênalti daquele jeito, ele não estava respeitando o time venezuelano. E o pior, ele não respeitava porque todo o time não estava respeitando, achavam que ia ganhar um jogo a qualquer momento com muita facilidade. Este não é o Fortaleza que a gente quer. Não é, tá errado. Tem alguma coisa errada aí. Enfim. Então eu acho que os dirigentes precisam fazer uma abordagem ali, crítica. Seu Crispim, adeus, né? Tchau. Aí chama outros jogadores e perguntar pra eles se realmente querem ficar no Fortaleza. Esse não é o momento de, sabe, relativizar um pouquinho esse tipo de coisa. Agora, você, torcedor e torcedora, quando você encontra esses caras na balada, o que vocês fazem? Vão pedir autógrafo? Quando a equipe perdeu, a equipe tá perdendo, não tá jogando nada, você vai pedir autógrafo? Acho que você deveria cobrar esses caras. O que vocês estão fazendo aqui? Acho que deveria cobrar. É isso mesmo. O que eles pensam que são? Deveriam cobrá-los. Agora, para cobrar também precisa ativar um pouco na sua mente, torcedor do Fortaleza. É uma verdade muito importante. Fortaleza não é mais um time minúsculo, sabe, do ponto de vista do cenário nacional. É um clube hoje, e também uma equipe, presa apenas à competitividade nordestina, cearense e nordestina. Fortaleza hoje é uma equipe que tem um projeto legal, ainda tem um projeto muito legal. E em nome desse projeto, a equipe foi 4º lugar no Campeonato Brasileiro de 2021. Em nome desse projeto, a equipe foi para a Libertadores de América 2 vezes consecutivas. Em nome desse projeto, a equipe fez um estrago absurdo na Copa do Brasil de 2021. Em nome desse projeto, poderia ter seguido à frente na Copa do Brasil, se não fosse roubado pela arbitragem, né? Poderia ter feito muito estrago também.
Entende? Então, em nome de tudo isso, você tem que acreditar que o Fortaleza não está mais naquele tamanho de antes. Então você tem que parar de se contentar com pouca coisa. E tem que parar também, sabe, de dar trela para jogador que não merece. E tem que cobrar esses caras, assim também como tem que cobrar o Marcelo Paes e demais dirigentes do Fortaleza, né, para que eles tomem ações muito mais efetivas e assertivas, né, e abordagens muito mais corajosas, essa é a palavra, em relação aos problemas que hoje estão acontecendo no Fortaleza. Porque se isso não acontecer, esse contexto muito benéfico, que respinga na qualidade do jogo dentro de campo, ele pode mudar, pode virar um contexto muito maléfico. Um exemplo, para terminar, era o próprio arquirrival. Porque a equipe estava fazendo investimento em jogador, trazer jogador, fazendo um monte de coisa. A equipe não conseguia. Não conseguia, mesmo quando jogava bem, não conseguia vencer. Porque havia um contexto ali muito complicado, né? Que estava atrapalhando e dinamitando completamente as intenções dos jogadores dentro de campo. Aquilo ia para dentro de campo e a equipe não conseguia vencer. Então havia um contexto bélico, complicado, difícil, demagógico na interna do clube. O Fortaleza não vive isso, mas esse contexto ele pode se instaurar. Porque, na minha opinião, esse contexto benéfico ele já está mudando, ainda que minimamente de natureza. Então cabe a você tentar reverter tudo isso. É isso.